Nesse momento, vamos colocar o seu Francisco do Carmo ser um canal da graça. Deus ilumina a mente e o pensamento dele, que vai ser instruído a palavra de Deus. Que Deus ilumina ele, força, coragem, seja a perseverança na caminhada dele, como pai, como amor, como família. Deus ilumina a mente e o pensamento dele, seu canal da graça, na palavra de Deus. Cada um de nós estamos aqui para ouvir, para escutar a palavra de Deus. E nesse momento, seu Francisco, eu te coloco, Senhor, na presença desse Deus que está aqui em cada um de nós, imagem e semelhança de Deus. Deus ilumina sua mente, seu pensamento, seu coração, seja o canal da graça. Todos a Assembleia que estão aqui para ouvir, para escutar, sempre o Senhor vai falar, o instrumento da palavra de Deus. Vamos rezar uma Ave Maria, colocando o sinal da cruz em cima dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Assembleia está disposta a escutar a palavra de Deus, seu Francisco, seja o canal da graça. Amém? Amém. Nós vamos ouvir Mateus capítulo 9, versículos de 3 a 12. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vós pensam coisas más? O que é mais difícil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e anda? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vá para a sua casa. O paralítico então levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder ao homem. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado à coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Então Jesus, à mesa em sua casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. E alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os pecadores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nós vimos aqui, no início desta leitura de Mateus, questionamento que diz assim: alguns doutores da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Então nós observamos no decorrer de quem vem acompanhando a leitura, a liturgia, a doutrina da nossa igreja, vê essa leitura em que várias passagens do Evangelho falam sobre esses questionamentos, pessoas que questionavam Jesus, porque não acreditavam que Jesus era Deus, não acreditavam que o que ele estava fazendo era bênção de Deus, ele era apenas o
canal humano, porque ele era um homem completo, divinamente, porque era filho de Deus, e humanamente, porque não era pecador. Era um homem como nós, mas não era pecador. Mas as pessoas não acreditavam nisso e achavam que ele blasfemava, porque quando agia dessa forma aqui, como na passagem do Evangelho diz, que esse homem está blasfemando, está curando pessoas, está fazendo cego ver, aleijado andar, etc. Está blasfemando. Em outra passagem diz que ele dizia que ele estava com demônio, ele estava com o poder de Beelzebub, por isso que ele estava dispensando, tirando os espíritos mal das pessoas. Gente, nós observamos isto na leitura da Sagrada Escritura, passagem do Evangelho que vem se repetindo. Se nós observarmos bem, nós vamos acabar entendendo que a liturgia, a palavra, ela se repete a todo ano. Ela vem repetindo, vem repetindo. Cada dia se lê de um evangelho, temos 4 evangelhos dentro da Sagrada Escritura, que é Mateus, Lucas, aliás, Marcos, Lucas e João. Então esses 4 evangelhos eles são repetidos durante o ano todo e no outro ano novamente. Então, às vezes a gente diz assim, é muito difícil para me entender, para me compreender. Às vezes se torna difícil porque a gente não tem tanta prática. Muitas das vezes nós temos uma Bíblia em casa e a gente pensa assim, este livro é sagrado, então por isso eu não vou nem contar. Ele fica ali, muitas das vezes, para nós católicos, ela pega mais poeira do que a mão do dono da Bíblia, achando que é sagrado, mas é sagrado mesmo. E é por isso que eu tenho que me aproximar. E é por isso que eu tenho que procurar ler. Hoje nós temos a facilidade, eu sempre tenho falado isso, a facilidade do rádio, do telefone, da televisão, que nos apresenta todos os dias, a partir das 5 da manhã, já vem falando da Sagrada Escritura, do Evangelho, das leituras, etc. Então não se torna difícil a gente saber, hoje o Evangelho é tal, porque eu já ouvi isso no rádio, já presenciei através do meu celular, através da televisão, e você acompanhar. E ela é sagrada. E é por isso que a gente precisa estar sempre em contrito com ela, lendo, meditando, refletindo e tentando colocar em prática. Diz que nós precisamos de 3 coisas essenciais. Oração, se nós oramos, se nós rezamos, isso nos leva a entender que precisamos estudar. O estudo da palavra, nós precisamos estudar a palavra, etc. E a ação. Oração, estudo e ação. Através do estudo nós vamos entendendo cada vez mais qual o nosso papel de cristão. E através da oração e do estudo nós vamos entendendo que a nossa ação como Deus, como cristão, é ser um pouco diferente. Não para nos exaltar. Jesus disse que essa passagem o menor que seja entre vocês será o maior do céu. Então por quê? Ele era o maior, que era Deus, mas ele veio para servir. Ele era que servia. Ele foi que lavou os pés do discípulo. Ele que agiu lá no primeiro milagre, lá em Caná, quando no casamento, Maria pediu para ele que fizesse aquele milagre, que agisse em prol do noivo, que naquela época era vergonhoso terminar a comida, a bebida, antes de dizer, está encerrada a festa. Acabou. Isso era a maior vergonha. Uma pessoa passava por vergonha porque perante a comunidade ele não era altamente suficiente para se apresentar como membro da comunidade. E ela pediu. E é por isso, gente, que nós não podemos ignorar que nós temos santos intercessores. Às vezes a gente ouve as pessoas falar, eu não tenho intercessor, eu falo diretamente com Jesus. Tudo bem, não vamos criticar, não vamos julgar, mas nós temos intercessor. Se você vem aqui para você falar com Jesus, você precisa de alguém
de um advogado para lhe apresentar ele, para lhe encaminhar ele, etc. Né? Você vai falar com o médico, precisa de alguém, do atendente ali, para chamar para o edital, é tua vez, vai lá e conversa com o médico. E com Deus, será que Deus é mais inferior do que o juiz? É mais inferior do que um médico ou de qualquer uma outra pessoa? Não. Então nós precisamos de intercessores. Maria foi intercessora. Alguém naquela festa disse para ela, olha, os noivos ali, o pessoal da festa, não foi isso, intercedeu, pediu, porque sabia que ela era a mãe de Jesus e ela podia pedir para Jesus que era o filho. Tá? Então ele intercedeu pelo aquele casal, disse, olha, eles não têm mais filho. Aí ela foi, chamou o filho e não obrigou, mas disse para ele, olha, não mais filho. Quando diz assim, não tem mais filho, quando Jesus faz alguma coisa, né? Ele dizia assim, olha, apagou a vela. Então, vamos falar em apagar, que é apagar. Apagou para ouvir. Então, quando você diz, é porque deve alguém fazer alguma coisa. Então, os santos são nossos intercessores. São para eles que nós precisamos orar, precisamos pedir, para que eles possam interceder junto ao Pai. Agora, nós temos que entender uma coisa, a nossa oração, ela significa que se eu não recebo a graça do jeito que eu queria, não serve para me distanciar de Deus, mas para me aproximar de Deus. Porque Deus não é inferior a mim. Se eu peço por carro, sabe? Não é para cuidar com a carro, vai pensar agora, será que ele está precisando mesmo? Eu vou buscar. Mas não, ele não está precisando. Ele acabou de tomar água agora, ele pegou um copo d'água, jogou fora o resto lá e está pedindo para mim. Não é atender. Né? Então Deus é assim. E muitas das vezes ele age, ele atende o nosso pedido, porque às vezes não compreende. Não compreende. Peço